Entrevista Central. Hoje conversamos com a socióloga Maria Lígia Quartim. Ela é doutora em ciência política e estudiosa dos direitos humanos e dos direitos à memória política. É autora também de diversos livros sobre o tema. Professora, agradecemos sua disponibilidade para essa entrevista. Agradeço eu o convite. Professora, a senhora estuda a história e não deve ser fácil conviver com um movimento político que se dedica a negá-la. Eu falo do bolsonarismo. A história é um instrumento científico que comprova que a ditadura militar existiu no Brasil. Como preservar essa memória para as gerações futuras? O negacionismo é uma marca da classe dominante brasileira. Essa classe nunca se preocupou em reparar o mal feito. Ela se preocupou mais em escondê-lo, jogar por baixo, como se diz, né? Jogar embaixo do tapete. Quando você pensa, né, que foi eleito para presidente um deputado que nunca negou seus laços com a repressão, nunca negou a sua adoração pelos torturadores. Ele convidou um dos maiores assassinos, chamado Major Curió, né? Hoje é um senhorzinho, para o cara ir lá se vangloriar. Então, ele não só está desmontando, dificultando o acesso à verdade, mas como ele está criando uma narrativa mentirosa. Sobre os desaparecidos políticos, que é um tema muito doloroso ainda para muitas famílias e para muita gente que viveu aquela época. O que ainda falta para as instituições brasileiras colocarem essas histórias às claras? Parte dos desaparecidos, eles que moravam em centros urbanos, que tinham famílias que puderam recuperar a história, não é? De alguma maneira isso foi feito. E eu acho que uma das coisas excelentes do Tarso Genro foi que o Tarso, né, porque não era reduzir a dar uma indenização, as pessoas iam lá contar a sua história, contar a história, falar daquilo que seus companheiros tinham passado, por que nós tínhamos, né, nossa geração tinha optado, se fosse dizer, foram empurrados para a resistência armada. Então aí tive umas caravanas que foram importantíssimas. O próprio relatório da Comissão Nacional é fundamental, um calhamaço, mas todo mundo pode acessar. Eu acho que um primeiro esforço foi feito. E um outro esforço é o de realmente, esse nós paramos e vamos evoluir, principalmente o que tem de ser feito é relativa a livros didáticos e contar as histórias, né? Mostrar vídeos, quer dizer, é a coisa da empatia, tem muito material já feito. A senhora identifica nesse ambiente político do bolsonarismo resquícios dessa falta de memória ou dessa pouca empatia de elites políticas brasileiras com o que houve na ditadura? É um pessoal de meia idade, mais homens do que mulheres, histéricos, e que tem uma saudade de alguma coisa que não vai voltar. Talvez tenham ganho algum dinheirinho na época do milagre econômico, mas já eram reacionários antes do Bolsonaro. Essa gente já estava aí. Essa gente que virava o nariz quando, puxa, olha lá que, né, até pobre viaja. Essa gente estava aí, certo? Mas eu acho que podemos chamar de bolsonarismo de ferrenho, é composto por militares, por famílias de militares e por essa massa infeliz, sem espaço e tal, de classe média em decadência. É isso que eu vejo. E que vão permanecer bolsonaristas contra todas as evidências. Voltando para os seus estudos sobre o direito à memória e à verdade, eu lhe pediria para a senhora fazer uma comparação desses processos de busca da memória e verdade em outros países da América Latina com o Brasil. Vamos fazer uma comparação com a Argentina, por exemplo. Aqui no Brasil, a gente viveu uma situação paradoxal, que as vítimas, aquelas, né, que tinham tido as coisas das suas casas roubadas, sequestradas, que tiveram os seus entes amados mortos, muitas vezes sem voltar os corpos, que tinham de provar a morte, tinham de provar que as pessoas tinham existido, porque quando muitas famílias iam até a delegacia, o cara falava, não, seu marido vai ver que fugiu, ele aparece, a sua mulher, vai ver, você entende? Então tinha essa coisa cruel. Enquanto você não pudesse realmente abrir os arquivos por completo, coisa que foi feita na Argentina,
Grande parte dos processos tem a ver com a memória das pessoas, mas grande parte dos processos se estabeleceu a partir da abertura dos arquivos.